Bom, irmãos, nós vamos aproveitar então o momento do projeto de vida. Eu quero trazer uma palavra para marcar a virada de ano. Não é que os outros dias não são datas importantes, mas é uma data, assim, pode marcar a nossa vida. Os ciclos são feitos para isso. Para Deus é tempo contínuo. Para Deus não existe o ontem, o hoje, amanhã. Só existe o hoje, tempo presente. Imagina, né? Se fosse a gente, imagina sem graça que é. Você viver só no dia de hoje. Porque o passado te traz experiência. O futuro te causa expectativa. Mas para Deus é diferente, ele tem o jeitão especial dele de ser, então ele que lute com o que eu estou falando que é sem graça. Porque o que dá gás para a nossa vida, o que dá expectativa para você levantar de manhã e fazer alguma coisa, é que algo vai acontecer. Quando você já sabe de tudo, no nosso caso. Então, Deus tem o jeito dele, como eu disse. Então, eu queria trazer uma palavra aqui, porque você faz os seus projetos aí, com a sua família, com o seu trabalho, o seu projeto pessoal, o seu projeto, qualquer área que for. E eu tenho que fazer o meu, como uma pessoa também, mas como pastor. Como que eu olho a igreja? Como que eu olho a região? Como que eu olho para a minha vida, como, assim, minha vida pública, né? Porque eu não posso somente olhar para mim como membro da igreja, apesar que eu tenho que olhar também. Como membro da igreja, eu estava pensando ali enquanto a gente estava cantando, dando graças a Deus, né? Nós cantamos a música assim, quero gastar a minha vida, né? Gastar a minha vida, não sei o quê, não sei. Canta. Diante do teu altar. Imagina, são praticamente 32 anos gastando a vida no altar. Eu me converti aos 25. Então, mais da metade, aquela água especial que o papai merece, Valmir. Aí. Ivana vai chamar a sua atenção. Hein? Tá vendo, Ivana? Chama a atenção dele, tá demorando a trazer. Ah, Dalva. A Dalva aí. Eu me converti aos 25. Então, mais da metade da minha vida, o dobro, né? O dobro da minha vida antes. Obrigado, filho. Que Deus te dê mais netos. Amém, não. Amém. É bênção. Daqui uns anos eu já estou brincando com você, falando que Deus está te dando bisnetos. Vai esperando aí. Então, imagina, 25 que eu vivi do meu jeito. Quase 32 já, que eu estou dedicando a minha vida a Deus. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Que eu fico pensando, o que seria a minha vida se eu não estivesse no altar? O que seria, quando eu falo um altar, não altar aqui, tá? Altar que eu falo, presença de Deus. Como vocês estão? Pensa aí, soma a sua vida. Quantos anos você converteu? Tem uns que tiveram o privilégio de nascer dentro da igreja, não teve o desprazer de passar coisas que eu passei, que muitos aqui passaram. De viver uma vida, que a gente fala, uma vida no mundo. Às vezes a pessoa se ofende, né, da gente falar que é do mundo. Mas é uma forma de a gente escrever com Deus e viver por conta própria, se pode dizer assim. A pessoa que vive por conta própria, ela vive, na verdade, sem rumo, porque o rumo dela são os próprios prazeres. E o próprio prazer carnal é um prazer que não tem limite, que já faz parte da energia que Deus colocou dentro de nós para sobrevivência, para procriação, para proteção. Tudo que Deus já colocou tudo em nós. Então, se a gente viver somente na carne, aí o apóstolo Paulo falou assim, se a gente esperar em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Gente, eu já estou chegando à idade que tem hora que eu fico pensando, eu já penso isso desde novo, né? Mas depois, eu já estou com 57, então quem está nessa idade já começa a pensar essas coisas. Mas eu já penso isso desde
me entendo por gente, eu penso coisa a mais do que normalmente as pessoas da minha idade pensam, tá? Então, fico pensando assim, se eu for muito teimoso, viver muito, daqui a 50 anos eu não estou aqui mais. Olha que sem graça. Como é que vocês vão fazer sem mim? Eu nunca fico imaginando que sem graça que é para você não me ver toda semana, não me encontrar toda semana, não tirar. Alguns tiraram foto comigo ali hoje, quem não tirou, faça favor de tirar no final do culto. Mas que sem graça. Fernando quer rir de mim. Em vez de eu falar assim, não, como é que eu vou fazer sem vocês? Eu fico pensando em vocês sem mim. Né? Meu pensamento é diferente. É o que eu aprendi a desenvolver na minha vida. E você deveria pensar assim. Quando você pensa assim, você se valoriza mais. Hã? Qual que é? Aquela da mesa. Qual? Sim. Tá. Esqueci a... Eu não sei quem canta que é a música. Não. Naquela mesa ele contava história. Naquela mesa aí, quem chegar aqui vai, cadê o pastor para falar do genro? Cadê o pastor para falar da nora? Mas não estou morrendo esses dias, não. É a mensagem de despedida. Vai esperando, filho. Se você for violento, você vai aguentar aqui, no mínimo, uns 40 anos. É capaz de aguentar, viu? Uns 40 anos. Porque eu sou daqueles assim, se eu não aguentar correr, eu ando. Se eu não aguentar andar, eu me arrasto. Mas eu não paro, não. Eu não vou parar. Tem uma música boa aí que canta Eu Não Vou Parar. Assim é eu. Mesmo mancando, eu vou andando. Mesmo mancando. Eu nunca fiquei um mês parado igual eu fiquei dessa vez, com o pé pra cima. Gente, que coisa. Reclamei com alguns aqui, ó. 2 meses que eu acidentei, até hoje, eu tô mancando. O lugar tá dolorido. Já cicatrizou, já tá beleza, mas tá dolorido. Então o sapato é mais apertado. Então, só que eu podia vir de tênis. Mas e a elegância? Deus falou assim, qual roupa o senhor vai? A roupa que eu fico mais elegante. Aí a filha falou assim, você está de calor, não? Eu falei, tô. Mas a minha elegância está em primeiro lugar. Não, observa. Aí, temos a Margarete reconhece, vocês estão aí sem graça de reconhecer. Eu paro no espelho e fico, gente, não, o Benjamin, tem jeito. Eu paro na frente do espelho e Deus falou, o que aconteceu? Eu estou admirando. Eu tirei a foto ali sozinho primeiro. Não, gente, é sem perceber, depois que eu fico observando. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, eu mandei a minha foto sozinho, para alegrar seu dia. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, a alegria de viver o que Deus colocou em mim e como que eu me vejo tem a ver com o que eu quero falar com você. Eu quero trazer você para uma reflexão, se você quiser refletir bem, se você quiser paciência. Mas eu vou falar assim mesmo. Por quê? O que eu quero falar do papel da igreja. Que nós vivemos tempos difíceis, gente. Segundo Timóteo capítulo 3, Paulo falou, os últimos tempos seriam trabalhosos. Olha, nós que estamos aqui há 15 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, ou alguns até mais de 30 anos de igreja, tem mais de 40 anos de igreja, que está de igreja desde novinho aí, ó. Gente, nós nunca vivemos uma frieza espiritual generalizada. Porque uma coisa é você estar na igreja, eu como pastor, e aí, que igreja acontece, né? Tem a expansão e tem a retração. Vem aqui tanto de gente, daí a pouco, alguns entusiasmados vão enfraquecendo, vão embora, fica uma turma. Pode observar. Quantos batizaram junto com você? Quantos estão aqui? Quantos batizaram na sua época lá? Pensa aí. E depois, isso é normal. Agora, vai de igreja em igreja. Só vê pastor ficando careca, com cabelo branco, ou desanimando. Pensando assim, eu sou o problema, eu estou impedindo. Não, gente. É que a frieza generalizada. Se a gente não tomar cuidado, a gente não aguenta. Frieza pega. Encosta no irmão e vê se está frio. Olha a temperatura do irmão aí. Passa calor para ele aí. Ah, tá com febre, Valmir? Tá quente? Não é pra você dançando, não é pra você que tá com o corpo frio.
Eu estou tomando água para esfriar. Estou tão quente que estou tomando água para esfriar um pouquinho. Então, aqui, a frieza generalizada. Pode observar em todas as igrejas. Você acha que é só eu que estou sofrendo? Não é não, filho. Um dos motivos que eu cedi para fazer 2 horários é o quê? A frequência. Imagina, a gente tinha cerca de 40, 50 pessoas em cada horário. Então faz 2. Então um junto no outro. Gente, ó, quem for fazer churrasco aí, ó, você coloca o carvão lá e põe fogo. Na hora que vai acabando o churrasco, começa a ter carvão, você junta as brasas para esquentar a outra. Se você espalhar demais, o trem esfria. O negócio não tá bravo, não. Não tá fácil, não. Tá bravo todo mundo. Então, eu quero trazer para você uma reflexão que o título é assim: a igreja não é só uma união de pessoas, mas também uma união de propósitos. Quando a gente entende que a igreja não é somente união de pessoas, você entende que nós precisamos superar as dificuldades como a família. Eu vi um pastor falando um negócio que eu achei tremendo. Você vê ele pregando, ele é mansinho, mas ele contando a experiência dele. Dizer que a irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja, que essa igreja não tem amor. Nós tivemos um atrito, né? A irmã descrevendo para o pastor. Tivemos um atrito e eu percebi que essa igreja não tem amor. Ele falou: tá, só tá certa, sai mesmo. Sai mesmo. Quando o pastor fala sai mesmo, pode saber que em seguida vem alguma coisa. E ele falou assim: sai da sua casa também. Ela: ué, por quê? Quem é o senhor que mandou você da minha casa? Não, eu estou falando você sair da sua casa para manter a coerência. Você não falou que teve um atrito aqui e você vai sair porque não tem amor? Na sua casa tem atrito todo dia. O seu marido e seus filhos brigam, vocês brigam todo dia, que eu sei, que eu acompanho a sua vida. Nós estamos juntos aqui há tanto tempo. Então, deixa a sua casa também para manter a coerência. Vai para a casa do vizinho, vai para outra cidade, vai para outro estado. É assim que ele falou com ela. Por quê? Porque o atrito vai acontecer. O ferro com o ferro se afia e assim o homem com o seu companheiro. Não tem como você desenvolver a sua vida no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola. Gente, se não fosse a pandemia, eu acho que eu não teria formado. Com a pandemia, eu fiquei 2 anos sem aula presencial. Eu não estava aguentando mais ver a cara de alguns colegas de sala. Passando 3 horas ou menos, porque alguns chegavam atrasados, saíam adiantados. Só da presença da pessoa já estava me incomodando. Se fosse mais 2 anos, eu acho que eu não ia aguentar. Mas eu aguentei. Então você tem que aguentar, porque a igreja é assim. A igreja, ó, já falei tantas vezes, já assiste a série Benefício de Congregar. Olha, congregar não é fácil. Eu estou na igreja há mais de 30 anos, eu estou falando que não é fácil, mas é o melhor lugar para você cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua vida espiritual, que é a principal, né? Que o resto vem a reboque, cuidar da sua vida profissional, cuidar dos seus projetos, porque a igreja ela vai tocando em cada área da nossa vida. E às vezes incomoda, às vezes até machuca, mas coloca a gente na linha. Então, primeiro ponto, a igreja não é só uma união de pessoas, mas também uma união de propósitos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos somente reunindo, gente. Nós estamos reunindo com um propósito maior. Primeiro, chegar no céu. Primeiro a nossa salvação, depois a gente pensa nos outros. Que interessante, né? O pastor falou assim: Davi edificou um reino, o maior reino de todos os tempos foi o rei Davi. O rei Davi edificou o reino de Israel, ele arrebentou com tudo. Deixou no jeito para Salomão desfrutar. Um reino espetacular, mas perdeu a família. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Não dá para abrir mão da família para construir uma vida financeira, uma vida espiritual, um ministério. Quantos pastores perdem a família? É assustador o número de pastores. E eu já observei, na minha pesquisa pessoal, pastores acima de 40, 45, 50 anos. Vários que estavam comigo no começo da trajetória, nos 45, 50, perderam a família.
Um ministério que você olha assim, pastor, que ministério? Que pastor tanto? E eu fico caladinho, eu não tenho que falar nada, eu não tenho que dar notícia da vida dos outros. Mas eu que sei o que custou para aquela pessoa aquele ministério. Não é que o ministério é culpado, mas pode ter ajudado a ele abrir mão da família. Que em quantos momentos nós estamos com a nossa família e as pessoas querem a gente, querem uma ajuda, querem um conselho, querem uma oração, querem uma visita. E aí o pastor tem que saber se dá. A gente estava de férias, há muitos anos atrás, em Guarapari, junto com o pastor Wellington. Eu era pastor auxiliar lá, ou já estava aqui, não sei mais, tem muito tempo isso. O irmão lá da Igreja do Vale morreu. Pastor Wellington interrompeu as férias, pegou um ônibus de noite, chegou aqui de manhã, fez o velório, enterrou o irmão, pegou o ônibus depois e voltou para a praia e a família ficou lá. Olha o que o pastor faz. Morreu aos 52, tá? Para ninguém esquecer disso. Eu acho que viu só uma netinha, só a mais velha. Pequena. Só viu uma netinha. Não estou falando que ele fez errado, não. Eu estou falando assim, o esforço dele. Meu pai morreu meia-noite. A primeira pessoa que chegou lá no Santa Rita, depois de alguns familiares, foi o pastor Wellington. Meu pai morreu com 94, ele com 52. Não estou falando que está errado, não. Não estou falando que é isso que matou, não. Mas entre essas e outras, que o cara se desgasta. Que o cara vai além da conta. Eu estou brigando com alguns pastores da nossa região, tirando comida, tirando dinheiro de dentro de casa para pagar aluguel da igreja. Não é assim que trabalha. Não adianta falar. Tem pastor que só tem boca, não tem ouvido. Eu falo e vê minha boca mexendo assim, ó. Ele nem escuta, ele está preparando para argumentar. Alguns até sabem que eu falei assim, vem aqui na terça-feira, que eu tenho uma reunião toda terça-feira com os pastores. Ele falou, não posso, pastor. Eu falei, por que você não pode? Eu falei, toda segunda eu tenho compromisso. Eu falei, não, mas toda terça, 7h30. Ele, mas toda segunda eu tenho compromisso. Eu falei, então realmente não dá para você. Eu desisti. Ele não escuta. Eu estou falando da terça, ele está na segunda. Parece brincadeira. É a vida do superintendente. Eu achava que fosse melhor. Achava mesmo? Eu achava que fosse melhor. Eu achava que ser superintendente era melhor um pouquinho. Pelo menos um pouquinho eu fantasiei. Então, as pessoas não compreendem isso. Davi edificou um reino, perdeu a família. Noé salvou a família e deixou o resto do mundo afogar. Mas tem uma terceira opção. É cuidar da nossa família para impactar as pessoas que nos cercam, impactar essa geração, alcançar outras vidas, porque esse é o chamado de Deus para nós. É muito forte essa palavra. Se você parar para refletir isso, sua vida é transformada. Porque eu não estou falando que Davi deveria abrir mão do ministério dele, do chamado dele. Ele foi levantado para aquilo. Mas ele abriu mão da família. É só você ler a história. Noé também recebeu uma palavra. Gente, é muito forte isso. Quando cantou, vou gastar minha vida, que eu estava lendo aqui, ó, que eu entendo a música se eu ler. Porque escutar, meu escutador... Tem muita música que eu canto a palavra, não tem nada a ver quando eu leio, gente. Eu não vou contar para os outros, eu vou rir. Eu tô achando engraçado, imagina se eu contar para vocês. E eu que já gosto de zoar todo mundo. Se eu contar para vocês meus vacilos, vocês vão rir até deitar aqui para vocês. Quem quiser que fique atento. Até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida no seu altar. Com uma palavra, Noé trabalhou 120 anos. Com uma palavra. Deus falou, Noé, construa uma arca, explicou para ele, no meio do nada,
nunca tinha chovido, não estava perto do mar, construa uma arca, 120 anos, e Noé está lá, 120 anos. Eu já estou aqui há quase 26. Estou aqui, construindo a minha arquinha. Uma hora vem a chuva, arranca o forro, vem a hora o morcego, né, Dalva? Tá te procurando, Dalva, ver o morcego. Né? Entra gato, o gato... Eu queria matar os gatos, mas a Bia, mas o Iago, defensor dos animais. Rato. Eu não vou mexer com bicho, não, porque a última briga com os bichos machucou o pé, fiquei um mês com o pé para cima. Aí, né, a gente vai tentando, né, construir a arca aqui, porque aqui é um lugar para a gente refletir, para a gente estudar, para a gente aprender. Imagina, a nossa arca semana que vem, né, a partir de amanhã, vai até no outro domingo, 7 dias consecutivos, com hoje 8, né? É de domingo a domingo. Semana profética para você estar aqui. Para você usar essa arca, falando no sentido físico agora, usar essa arca aqui para a gente aprender, para a igreja ser edificada. Se você vai vir ou não, aí não é comigo. Nesse momento, eu estou me colocando no lugar de Noé e vou fazendo o meu trabalho. Com quem? Com a minha família. Com quem está comigo. Irmãos, quando eu falo assim, não quero, tá? Que você, não, pastor, então eu vou cancelar a minha viagem, não é assim também não. Você marcou sua viagem, aproveite seu momento, é sua sério, você vai viajar, não tem problema não. Tem muito, olha, o que a gente precisa aproveitar é a oportunidade. Agora, se você com essa desculpa, na semana profética você viaja, na conferência você machuca o dedo, na semana da vitória o seu gato fica gripado, na semana de outra semana qualquer, o seu cachorro tem que ser levado no manicure, e assim vai, de desculpa em desculpa, você não está na arca sendo edificado. E quando a arca fechou do lado de dentro. Aliás, do lado de fora. Deus fechou do lado de fora. Eu acho incrível isso. Por que Deus fechou do lado de fora? Porque do lado de dentro, Noé é ser humano. Tem gente assim. Pastor, não pode deixar, pastor. É uma alma. Eu estou aqui há 26 anos falando a mesma coisa, gente. Eu não posso mudar ninguém. O que eu só posso é pregar, pregar e pregar. E falar, e ensinar, e insistir. Eu não posso mudar ninguém, você não pode mudar ninguém. Então, a pergunta é, alguns vão fazer igual Davi? Edificar um ministério, edificar uma vida profissional, edificar qualquer que seja o que estiver edificando, e perde a família? Ou aquele que cria uma bolha? Tem várias bolhas. Vão se formando sempre. Casais de namorado começam a namorar e esquecem da vida. Casal que casa e já não vê mais nada. A igreja só é um lugar de ir de vez em quando. Ou quando vem, fica disperso. Não se ajuda, porque não é só um ajuntamento de pessoas, é união de propósitos. E aí, aquele casal fica ali naquela bolha. Depois vem filhos e continua naquela bolha. Um dia essa bolha estoura. Igreja é muito mais do que isso, é união de propósito. Nós temos que interagir, nós temos que participar, nós temos que viver o evangelho. E através da nossa família, alcançar outras famílias para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Então fique de pé e vamos orar. Que eu consegui ficar na introdução. Mas tem 2024 todo para pregar o resto. É porque agora não tem foguete. Olha lá, deu meio-dia. Então nós que somos canadenses, quem nunca foi no Canadá? Fernando, pode desligar aí que eu não vou postar isso não, que eu já falei muita coisa que não devia.